Para a palestra da noite, teremos como reflexão o tema o batismo e o casamento na visão espírita. O que é o batismo perante o espiritismo? E quem irá contribuir com o estudo desta noite será a nossa amiga Lena Reis. Ela é presidente da Casa Espírita Maria de Nazaré, próxima ali à ponte no bairro Esplanada, que liga ali à Avenida 1º de Junho. Lena, seja bem-vinda. Que Jesus a abençoe sempre e um ótimo trabalho. Boa noite a todos, boa noite Eurípides, né? E a casa aqui pelo convite que me foi feito para estar aqui essa noite, para essa reflexão sobre o casamento e o batismo. Para a gente iniciar a falar de casamento e batismo na visão espírita, alguns pontos a gente tem que deixar claro. É que a doutrina espírita, ela não tem nenhum sacramento, ela não tem nenhuma roupa especial, ela não tem nenhum ritual, nenhum canto, nenhuma veste. Então, assim, velas, ela é totalmente desprovida de ritualismos. Então, a gente tem que compreender por que disso. Por que a gente não tem isso? Já que no Brasil é considerado uma religião. Nós sabemos que é uma doutrina, né, filosófica, científica, com cunho religioso. Aqui no Brasil, ela tomou uma conotação religiosa, mas no resto do mundo não. Ela ficou sendo apenas a doutrina filosófica, né, científica, né? E ela não tem rituais porque ela acredita que toda transformação pertence à pessoa. Não é um ato exterior que vai fazer com que as coisas mudem. Não é um ato exterior que vai nos dar a salvação, que vai nos liberar, que vai nos desculpar. É a nossa reflexão, é a nossa transformação interna é que vai realmente nos levar, né, a realmente superar os nossos enganos, os nossos erros. Então, quando a gente fala de batismo, né, a gente tem que saber de onde veio. Batismo vem de uma palavra grega e ele vai falar que significa uma imersão, um banho, uma purificação. Então, o batismo é uma cerimônia presente em várias seitas religiosas, presente em vários segmentos, inclusive ritos de algumas filosofias, utilizam essa imersão para purificação. E o costume de batizar, ele é de todos os tempos. Quando a gente vai estudar as religiões, a gente percebe que grande parte delas tem um rito de iniciação. E esse rito é um banho, é uma unção com um óleo, para que a partir dali a pessoa se torne pertencente àquele segmento religioso ou àquela seita. Então, ele é de todos os tempos. O costume de batizar no cristianismo não teve início no cristianismo. O cristianismo pegou o batizado emprestado de outros segmentos religiosos. Nós poderíamos dizer, inclusive, que o batismo é uma parte do sincretismo que ocorreu, né? Sincretismo quer dizer a união, a junção do cristianismo puro com as seitas judaicas e as seitas de outras, e com outras seitas também, outros costumes, outros ritos de outras seitas. Dentro do cristianismo romano, nós vamos encontrar vários rituais, vários sacramentos que foram introduzidos pelo esse sincretismo, pela essa união do pensamento cristão com o pensamento judaico. Então, se absorveu, né? E o batismo que João fazia foi ele que introduziu, quer dizer, tornou popular no judaísmo, uma coisa comum no judaísmo, o batismo. É até engraçado porque a palavra batismo não está
no original dos evangelhos. Nós vamos ver para frente que foi uma palavra que nós adotamos depois. O cristianismo adotou depois, né? Então, João, o batismo que a gente fala que é do João, né? João Batista, ele fazia uma preparação para a vinda do Messias. Então, ele falava que as pessoas tinham que se arrepender, as pessoas tinham que se conscientizar dos seus enganos, tinham que se propor uma mudança para poder receber a mensagem do Messias. Então, antes do João, só com Jesus que isso não ocorreu. Mas antes do João fazer o batismo propriamente dito, que era colocar as pessoas na água lá do rio e banhá-las, né? A pessoa tinha que fazer uma confissão pública de todos os seus erros. Ela tinha que, no meio de todas as pessoas, falar: eu errei nisso, eu fiz isso, eu prejudiquei, eu matei, eu abandonei, eu não cumpri esse mandamento. Só depois, então, era que João batizava. Então, havia um reconhecimento da falta e uma proposição, a partir de agora, eu me proponho a ser diferente. Então, ele batizava. Era a marca de um momento, e a partir dali, a pessoa tomaria um caminho totalmente diferenciado do que foi até aquele momento. Daí, esse início lá, e houve mesmo, Jesus realmente foi batizado por João, né? Mas foi batizado porque Jesus necessitava passar por uma série de etapas para comprovar que ele era o Messias. Tinha nas Escrituras que realmente o Messias ia chegar, ia iniciar, e ele ia adentrar a doutrina judaica, apesar dele ser um judeu. Apesar dele, com 12 anos, ter estado no templo discutindo com os grandes mestres do judaísmo sobre as questões religiosas, sobre as questões que eram do povo. Mas ele tinha que passar para comprovar, para iniciar, né? Porém, na igreja de Roma, olha só, com Batista, tinha que ter esse arrependimento, era necessário esse reconhecimento do arrependimento, dos deslizes. Porém, a igreja de Roma começou a batizar as crianças logo que elas nasciam, com a questão do que, se não batizar, não vai para o céu. Porque a igreja católica se aproveitou disso para dominar. Então, as crianças tinham que ser batizadas, porque senão não iam para o céu. Muitas crianças, inclusive eu tive uma irmã, tenho uma irmã, né? Porque eu sou espírita, sei que ela continua viva. Eu tenho uma irmã que ela, com 2 meses, tomou uma injeção, uma penicilina, começou realmente a passar mal. Ela veio realmente a desencarnar depois desse procedimento, que ela tinha alergia à penicilina. Mas uma enfermeira a batizou. Uma enfermeira foi batizar, porque senão ela não virava anjinho. E minha mãe falava isso. Tem que batizar, tive que batizar e foi batizar por uma enfermeira, senão ela não ia ser um anjinho. Quer dizer, isso são coisas que foram trazidas para nós, mas a gente só deve fazer as coisas dentro de uma compreensão, e é isso que a doutrina espírita nos ensina, que tem que passar pelo racional. Então, de batizar, né, na infância, não tem muita razão de ser. Se é para que a gente reconheça os nossos erros para se transformar, uma criança que chega, né, passa por um processo no reencarne, a hora que ela vai reencarnar, ela passa por um processo de esquecimento de todos os seus erros, de toda a sua vida. É como se viesse um papel limpinho, papel em branco, um caderno em branco, para que os pais, então, durante um bom período, né, exerçam sobre ela uma influência, um aprendizado de coisas boas. Sim, ela está limpa.
Nós viemos aqui para nos melhorarmos enquanto seres humanos, para nos tornarmos melhor. Então é um momento que os pais têm para quê? Para passar para ela os conceitos verdadeiros, os conceitos de moral, de educação, de boa postura na sociedade. Quando ela entra na adolescência, é um momento que a personalidade dela, aquilo que ela construiu durante milênios, começa a eclodir. E daí ela faz um balanço entre o que os meus pais me ensinaram e o que eu sou. E ela começa a passar pelaquela fase que a gente chama de aborrecência, que é o conflito, que é um momento que ela está se conflitando entre o que foi dado para ela e o que ela traz. Então, se os pais deram para ela bons conceitos, né? Se realmente deram para ela uma moral, uma educação tal, porque aí já entra um porém na nossa sociedade, que hoje no Brasil, a maioria dos pais acredita que quem dá educação é escola e não é. A educação dá apenas instrução, quem dá educação é pai e mãe, é avô, é tio. Então quem dá educação somos nós. Então se a família deu uma boa educação, uma boa estrutura, esse espírito, por mais em erro que ele esteja adentrando essa nova encarnação, ele vai recolher coisas boas. Porém, se a família não deu isso para ele, e ele vem cheio de enganos, nós apenas fortalecemos aquilo que ele já trazia negativo. Por isso que muitas vezes a gente vira e fala assim, nossa, a pessoa nasceu lá na rocinha, teve contato só com traficante, não teve educação, não teve instrução, e deu um grande homem, porque era um espírito que trazia bons conceitos. Mas a gente vê também espíritos reencarnando em lares que dão uma estrutura física para ela, financeira, econômica, mas que não dão educação, onde o filho tudo pode, onde tudo é permitido. Aí, se ele é um espírito que traz grandes mazelas, ele se torna um péssimo ser humano. E a responsabilidade é de quem? Dele só? Não, dos pais também. Então, a infância é esse momento. Então, não adianta batizar a criança quando ela nasce. Para quê? Ela vai se arrepender de quê? Se ela está no esquecimento. Então, não se justifica o batismo, né? E no Evangelho, né, de Mateus, no capítulo 3, ele coloca o seguinte. Ele coloca sobre João Batista, quando ele vai falar do batizado de Jesus, ele coloca, eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Essas são as palavras que estão lá em Mateus. E foi baseado nesse evangelho que se começou a batizar na Igreja Católica. Mas olha, que João já definia, eu batizo após o seu arrependimento. Mas quem vem, que seria Jesus, que é melhor, que eu não tenho condição de carregar nem a sandália dele. Quer dizer, ele é muito superior a mim. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Que Espírito Santo que ele se referia? Os bons espíritos. Os espíritos que já atingiram um grau de evolução. Porém, a gente só vai conseguir esse batismo do Espírito Santo, que é o contato com eles, que é estar ao lado deles, quando nós passarmos pelo batismo do fogo. E qual é o batismo do fogo? Quem sabe falar qual que é o batismo do fogo, gente? Nós estamos passando por ele. São as dores, são as dificuldades, são os aprendizados da vida. Esse é o batismo do fogo. É esse conviver, esse estar junto.
esse ralar um com o outro, se relacionar, não é? Onde a gente, né, passa por momentos difíceis, são as doenças. Esse é o batismo no fogo. É o saber passar por isso, tirando uma lição, um aprendizado para a nossa melhora. Porque quando nós nos melhorarmos e estivermos nesse esforço de nos tornarmos pessoas melhores, né, a gente consegue o batismo do Espírito Santo, que é o contato daqueles que estão à nossa frente. Não que eles sejam o top de espírito, não. A gente não conseguiria nem se comunicar com eles. Mas é aqueles que já estão 1, 2 passos à nossa frente, que já pode nos dar mão, que pode nos erguer e reerguer nas nossas dificuldades. Então a gente tem que passar, sim, todo esse processo reencarnatório, ele é importante. Esse é o batismo do fogo. E Jesus nos deu todo o caminho. Qual foi o caminho que ele nos deu? Perdoar, fazer o outro que deseja que vos faça, amar, ter paciência, ter tolerância. E quando nós estamos fazendo isso e passando pelas nossas dificuldades, né, a gente realmente vai passar por esse batismo. Mas vamos ver, o que nos diz Emmanuel? Porque a Lena falando, né? Vocês vão coçar a cabeça e falar, e será? Será que está certo? Mas Emmanuel é Emmanuel, né? Então, lá no livro Consolador, na questão 298, foi perguntado para Emmanuel: considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em seus característicos cerimoniais, como deverá proceder o espiritista em face desses assuntos? Então, como que a gente vai proceder? E Emmanuel responde o seguinte: os espiritistas sinceros na sagrada missão de paternidade devem compreender que, ao batismo aludido no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúne no Instituto Santificante da Família. Olha, ele está falando que o batismo falado no Evangelho, que é esse fogo, né, ele tem que ser praticado na família. É ali, é no seio da família onde as coisas acontecem. É ali que nós precisamos, sim. Diz um orador amigo meu que ele fala assim: nós geralmente, na família, a gente é uma pedra de tropeço. Mas a gente deveria agir na família, dentro das nossas casas, igual agimos lá fora com o desconhecido. Com boas maneiras, com sorrisos, com alegria, com satisfação. Mas não, a gente guarda para dentro das nossas casas o que a gente tem de pior. A nossa intolerância, o nosso, eu falo mesmo. Um excesso de liberdade que chega à falta de educação. Mas ele continua: longe de qualquer cerimônia de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, se você fizer isso, você está salvo, você vai para o céu. Se você confessar, você vai para o céu. Se você batizar, você vai para o céu. Você só vai ter a bênção do casamento se você vier aqui, a gente, né? É uma compra. E ele fala que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda de sacramentos. O espiritista deve entender o batismo como um apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da edificação.
Então, o verdadeiro batismo que nós devemos ter para os nossos filhos é a evangelização. É trazer, sim, a criança desde o ventre da mãe para ser evangelizado. Porque se no ventre ela pode sentir a alegria ou a tristeza da mãe, ela pode sentir, sim, a emoção da palavra do evangelho na vida da mãe. Então, ela vem para a evangelização. O bebê nasceu, traz para a evangelização. Mas o mais importante é a vivência dentro dos nossos lares. A evangelização que nós precisamos fazer todos os dias, dentro das nossas casas. No exemplo, na vivência, na postura, na educação, nos limites. Porque não damos muito pouco limite hoje em dia. E precisamos dar muito limite. Esse é o verdadeiro batismo. É a nossa vivência. Então, Emmanuel foi muito claro com relação ao batismo. Nosso batismo vai ser a nossa vivência. Vai ser a evangelização que damos para os nossos filhos. Ficou compreendido, gente? Não tem muito mistério com relação ao batismo. Nós temos que tê-lo, sim, mas nos evangelizando. E principalmente dando essa evangelização para as nossas crianças. Nós, enquanto pais, enquanto avós, enquanto tios, nós estamos sendo muito relapsos com relação à evangelização. Eles podem tudo. As crianças podem tudo. As crianças também são deixadas muito de lado. Ao mesmo tempo que eles podem tudo, tem pouca atenção, tem pouco brincar, tem pouco contato, amorosidade. Nós levamos para o shopping e largamos dentro das praças de brinquedo lá, pagamos e pronto. E ficamos com a nossa consciência tranquila. E o estar junto, e o mostrar, e o pegar a criança pela mão e fazer ela levar um alimento para alguém que está precisando, um brinquedo para uma outra criança. É ensinar através do exemplo a como respeitar um ser humano. É ela devolver o que ela trouxe do amigo da escola, porque não é dela. É ensinar a dar bom dia, boa noite, obrigada. Não é mentir para a criança, não é falar com a criança, olha, não pode mentir, meu filho. Não pode mentir porque é feio. E a primeira pessoa que bate na porta, a gente grita, fala que eu não estou, que eu não quero receber ninguém. Ué. O que vale é o exemplo. Se eu falei que não pode mentir, não pode mentir a hora nenhuma. Se eu falei que não pode avançar o sinal, é a hora nenhuma. Eu estou com pressa, mas tem que esperar o homenzinho ficar verde, senão eu não posso atravessar. Porque senão eu não ensinei nada. Aliás, ensinei. Ninguém pode nada, só você, meu filho. Só você pode. Só você pode burlar as leis. Depois a gente fica reclamando da corrupção no país. Se corrompemos eles o tempo todo. Se você fizer, você ganha. Isso não é justo. A criança tem que estudar porque é a função dela. É o momento dela. Não é para ganhar um prêmio lá na frente, não. Ela tem que fazer porque é certo fazer. Então, a gente tem que repensar a forma como estamos agindo. Esse seria o verdadeiro batizado. Então, não é uma cerimônia exterior, é interior. Porque tem uma vez chegaram para um profeta e falaram com ele assim, eu preciso muito falar com meu filho que não deve comer carne. E eu queria muito que o senhor ajudasse ele. O que o senhor pode fazer para me ajudar? Ele falou, minha filha, vamos fazer o seguinte, você vai para casa, daqui a 6 meses você volta que eu vou ter uma conversa com seu filho. E assim fez. 6 meses depois ela voltou e falou, hoje o profeta vai resolver o meu problema. Né? Daí chegou o filho, virou e falou assim, o profeta olhou para ele e falou assim, meu filho, não coma carne, não faz bem para você. Ela olhou para ele e falou, o senhor pediu 6 meses para isso? Não, minha filha,
eu pedi 6 meses para parar de comer carne. Porque como que eu vou pedir alguém para fazer algo que eu não faço? Como que eu vou pedir alguém para deixar de fazer algo que eu faço? Então, primeiro nós temos que nos corrigir. Então, o filho numa família é o que impulsiona os pais à mudança. Uma criança impulsiona toda uma família a mudar, porque a gente tem que ficar se corrigindo o tempo todo. Porque como que eu vou ensinar se eu não faço? E depois vem a questão do casamento. No casamento também, gente, a gente tem que compreender o que é o casamento. Casamento, né, é um contrato de união ou vínculo entre duas pessoas que institui deveres conjugais. É o mesmo que matrimônio. Então, todas as vezes que nós realmente estipulamos com uma pessoa, olha, a partir de hoje nós vamos morar juntos. É um matrimônio? É um matrimônio. Acabou de falar, ó, nós estamos juntos, nós estabelecemos um vínculo. Então, isso é um matrimônio. É disso que a doutrina espírita fala, desse matrimônio, dessa união. Tanto que na questão 695, quando se perguntado por Kardec, quando Kardec perguntou à espiritualidade, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres, será contrária à lei natural, quer dizer, à lei divina? E ele coloca, a espiritualidade coloca, é um processo na marcha da humanidade, é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento, a união estável, é um progresso. Isso que se faz hoje em dia, fica com um, fica com o outro, não assume responsabilidade, isso está mais ligado às questões instintivas dos seres do que à racionalidade nossa. E logo abaixo, na questão seguinte, ele fala, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E eles colocam, seria uma regressão à vida dos animais. Só os animais, gente, olha, e não são todos, incrível que não são todos. Os animais, eles se unem apenas para uma relação reprodutiva, né? Então, hoje eles estão juntos, né? Porque a fêmea entrou no cio, tem-se a relação, tem-se os descendentes, os filhotes. Logo depois que esses filhotes conseguem viver sozinhos, se vão, sem vínculos, se vão, inclusive podendo tanto o macho relacionar com a mãe, como a fêmea relacionar com o pai futuramente. Sem problema algum, não tem vínculo entre os animais. É puro instinto. Então, as relações que a gente faz sem responsabilidade, elas são relações instintivas. Vão só pelas necessidades físicas. As minhas necessidades. Então, eu vou lá, tem relação com um hoje, amanhã eu vou lá, tem relação com o outro. Então, a evolução da humanidade sugere uniões instáveis. E alguns animais os têm, como a arara azul. Tem algumas aves que têm uniões. O cisne, por exemplo, se ele tiver uma fêmea, é só aquela fêmea, ela pode morrer, ele fica solteirão. Ele não se relaciona com a outra fêmea. E a fêmea dele é a mesma coisa. Então, mas isso é uma característica daquela raça, ela age por instinto. Né? Então, a gente ter relações sem responsabilidades, relações, hoje eu estou com fulano, amanhã eu estou com Beltrano, não vou casar não. Tenho um filho aqui, outra. Então, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que do ser civilizado, racional, que pensa, que analisa. Né? Eles colocam, o Kardec coloca que seria regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais. Ele é bem incisivo nessa questão, né? Porque o casamento, ele constitui um dos primeiros passos ao progresso da sociedade.
Daí a gente fala assim, qual que é o objetivo de estarmos aqui, nesse planeta? O que nos faz reencarnar? Ô, gente, não é tão bom assim não, é? Pense. A gente está lá, livre, leve, solto, né? Sem precisar carregar esse corpo pesado. A pessoa pode ser magrinha que o corpo não é pesado, tá, gente? Daí a gente se prende, quer dizer, adentra uma organização física, tem que conviver com todo tipo de espírito, porque lá no mundo espiritual a gente fica mais com os semelhantes, né? Então a gente adentra aqui e tem que conviver com aquele que mata sem pensar duas vezes, aquele que violenta uma criança, aquele que abusa de uma mulher. Então, aquele que, né, corrompe, aquele que deixa faltar tudo, quando a responsabilidade dele é manter uma sociedade íntegra. E a gente tem que ficar aqui, onde há guerra, onde a gente vê crianças, refugiados, famílias inteiras passando necessidade. E elas têm estudo, e às vezes são engenheiros, são médicos, que tem que passar a mão na sua família e sair do meio da guerra. É fuga de seres humanos. E a gente tem que conviver com isso. Então, não é uma das coisas mais agradáveis nós estarmos aqui. Mas o que objetiva estarmos aqui? Não é o nosso crescimento? Não é nos chegarmos o mais próximo possível da perfeição? Então, a gente precisa passar por exercícios. Quando a gente faz musculação para ficar com o abdominal bonito, né, com a musculatura bonita, a gente vai para a academia. A gente consegue no dia seguinte? Não. A gente vai ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos. Nossa, já consegui diminuir tantos centímetros. E vai. Mais 1 ano, mais 1 ano. Para a gente conseguir ter aquele corpo, ou então paga cirurgia plástica, né, gente? Mas vamos falar naquele que existe sacrifício bastante mesmo ali, que não é uma coisa tão fácil. Então, a gente passa por esse processo. Para que a gente cresça espiritualmente também, faz necessário a gente passar pela academia da vida, que são os exercícios que a gente tem que se submeter. A gente fala muito assim, eu quero ser paciente. Nossa, como eu daria para ter a paciência de fulano. Mas para isso tem um exercício. E toda vez que a gente pede paciência, Deus nos dá o exercício. Ele coloca aquela pessoa na nossa frente que nos irrita ao máximo para a gente exercitar, né? A gente vai no esforço ali de aguentar ela. Fiz um pouquinho de exercício hoje. Amanhã é outra, é outra, é outra. E assim é com todas as qualidades que nós precisamos desenvolver em nós. São exercícios. Mas a espiritualidade coloca que no casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da sociedade, porque estabelece a solidariedade fraterna. E o que é fraternidade? A gente fala muito, vamos ser fraternos uns com os outros, mas isso começa no relacionamento a dois. O primeiro exercício da fraternidade a gente faz a dois, que é com os nossos parceiros, é com as pessoas com as quais nós escolhemos viver. Mas fraternidade, na rigorosa acepção do termo, como está lá em Obras Póstumas, significa, resume todos os deveres dos homens um para com os outros: devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. Esses são os exercícios primeiro que o casamento nos dá. São os primeiros exercícios. É nele que a gente está. Quando a gente se une a alguém, a gente está nesse processo, né? Devotamento é se dedicar ao outro. Não só o cuidar de si, mas zelar pelo outro. O que o outro precisa para ser feliz, para ser sucedido profissionalmente, moralmente, espiritualmente. Então, a gente tem que ter esse devotamento. Não dá mais para a gente virar e falar, fui, volto daqui a 3 dias. Não dá.
Diz um orador que no casamento, a questão é a gente tem que se devotar tanto, que nem sair da cama a gente tem opção de lado. A gente só sai do lado que a gente deita. Quando a gente é solteiro, você pode sair pela direita ou pela esquerda. Quando você casou, você só pode sair por um lado. Acabou. Né? Então, a gente tem que cuidar do outro. A gente tem que zelar para o outro. Né? Daí, a abnegação é a renúncia espontânea. É a gente aprender a renunciar espontaneamente, pela paz, pelo equilíbrio. Eles falavam aqui sobre, na hora do que eles estavam conversando aqui, eles estavam falando, né? Um casal, né? Uma mulher, o marido chega nervoso em casa, ela tem que dar o tempo. Tem que ter o tempo para ele se acalmar, para ele se sintonizar, para ele absorver as energias do lar, para depois ela conversar. Da mesma forma, o homem chegou em casa, o clima está preto, silêncio. Vai para o seu banho, arruma suas coisas, deixa para conversar depois. Deixa a pessoa acalmar, deixa a pessoa serenar. Às vezes, nem naquele dia dá para conversar. Mas é isso, é você se abster. Eu queria chegar em casa, que eu queria conversar. Não, é o dia do silêncio, então eu vou respeitar. Né? A tolerância, a boa disposição dos que ouvem com paciência a opinião do outro, mesmo sendo oposta à sua. É o respeito. Respeitar o que o outro pensa, respeitar como o outro faz. Porque tem uma questão, gente, quando a gente casa, a gente vive assim, o homem joga a toalha em cima do criado, em cima da cama, e a mulher fica o tempo todo reclamando. Mas sabem por que isso acontece? Porque uma vida inteira ele viu o pai fazendo, ele viu o avô fazendo, então ele repete. Ele não está querendo agredir a mulher. Mas a mulher, por sua vez, viu a vida inteira a mãe, a avó reclamando. Então, quando a gente quer ter essa tolerância, a gente tem que começar a frear e falar, opa, vamos parar? Vamos conversar? Não vou me irritar mais com a toalha na cama. Vou colocar um cabideiro para a toalha. Então, na hora que ele jogou na cama, você pega a toalha e põe no cabideiro. Pronto, resolvido o problema. Porque a pessoa, quando chega em casa, ela tem que ter o prazer de chegar. Ela tem o prazer de sentir que a casa também é dela. A casa é dos dois. Então, os dois têm que ter esse prazer. Então, há de ter essa tolerância. Né? Mas temos que ter também benevolência, que mostra a boa vontade, a boa disposição em relação ao outro. Auxiliar o outro em seus anseios. Nós temos que auxiliar um ao outro. Nós temos anseios diferentes. Nós dormimos na mesma cama, mas sonhamos sonhos diferentes. Nós estamos juntos, mas não estamos grudados. Nós não somos um, nós somos dois. Mas a gente tem também que ter indulgência, que a qualidade de pessoa indulgente é a que tem disposição para perdoar e desculpar o outro. Um casal se torna cúmplice. Os parceiros se tornam cúmplices. A gente fala com o outro, mas a gente tem que saber perdoar. É nessa cumplicidade de conhecer a intimidade do outro e poder ajudá-lo a superar, é que faz o exercício. Mas ele está errado? Tá. Ela está errada? Tá. Mas vamos conversar depois? Vamos mostrar, vamos auxiliar a superar a problemática, que às vezes para o outro está difícil. Né? E a gente daí, como casal, a gente exerce a aplicação máxima de Jesus. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. É como casal que a gente consegue exercer isso. Fazer o outro, né? Porque a atitude fraterna não é cada um por si, é um por todos. É um pelo outro. Na dificuldade, na alegria, na tristeza, na doença. É um pelo outro.
Porque quando a gente começa a fazer todo esse exercício, a gente é um pelo outro. É um ao lado do outro. E Khalil Gibran, no livro Profeta, ele coloca: e vivei juntos, mas não vos aconchegueis demais, pois as colunas do templo se erguem separadamente. O profeta fala da liberdade de cada um gostar do que gosta, fazer o que gosta, sonhar o seu sonho, mas com respeito, porque não existe liberdade sem respeito. O respeito é importantíssimo. Ah, então eu gosto de futebol. Legal. Vou todo sábado para futebol. Legal. Mas e a companheira? Então a gente tem que chegar no que a gente chama de equilíbrio. A liberdade e o respeito nos levam ao equilíbrio. A gente negocia, né? Não, o outro tem que continuar jogando futebol, é o que ele gosta. Mas eu gosto de quê? Então eu continuo também fazendo as coisas que eu gosto. Mas num equilíbrio, que vai ter o momento de estar juntos, dividindo as mesmas questões, os mesmos prazeres, né? Porque nós não podemos aprisionar o outro. Todas as vezes que aprisionamos um parceiro, ele vai embora. Falava que a separação é falta de diálogo, mas também é excesso de prisão. Porque o que a gente aperta sai entre os dedos. A pessoa tem que se sentir livre, ela tem que se sentir dona de si. A mulher, durante muitas décadas, foi presa. Não podia, tinha que ficar só dentro de casa, não podia fazer. Não, ela também tem sonhos. Ela também tem desejos, ela também tem prazeres. Então, ela também precisa do seu tempo, ela precisa do seu momento. Né? E a liberdade sempre pressupõe confiança. Quando a gente fala assim, mas fulano tem ciúme. O que é ciúme? Insegurança só? Não. É insegurança, mas não só insegurança. Quando é que temos ciúme? Como quando vemos que a pessoa vai fazer algo que eu seria capaz de fazer. Então, cuidado com quem tem ciúme. Você está falando para o parceiro, olha, eu estou com ciúme de você conversar com fulano e acontecer alguma coisa, porque se eu conversar com Beltrano, eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu vou ceder. Então, vamos prestar atenção. Ciúme não leva a nada. O ciúme é a gente se expor. Eu tenho ciúme de fulano sair. Eu posso não gostar, mas o ciúme é insegurança, mas também eu estou demonstrando que se eu tivesse no lugar dele, eu faria. Mas eu não fez, eu tenho certeza que você fez. Por quê? Porque ele faria. Então, é o reflexo daquilo que eu sei que se eu tivesse naquela situação, teria acontecido. Então, vamos repensar. Há de ter confiança. Mas eu confio, depois ele vai aprontar comigo, ela vai aprontar comigo. Aí é problema dele. Aí é problema de quem apronta. É questão de consciência da pessoa, não é minha mais. Não é sua mais. É dele. A gente responde pelo que a gente faz, não é pelo outro. Mas ele fez, e como é que faz? Você gosta dele, continua com ele. Você gosta dela, continua com ela. É isso que te faz feliz e tal. Conversa, perdoa. Nós não falamos lá porque nem sempre a traição significa desamor. Pode ser vício. Pode ser um vício. E pode também ser um chamado de como estamos agindo dentro de casa. Porque se a pessoa não se sente acariciada, amada, dentro de casa, ela vai procurar lá fora. Se a mulher chega e o marido só reclama, e algum dia ela encontra um amigo que só elogia, que só... Tá certo, é uma farsa, né? Porque ela não conhece ele direito, ele está tentando conquistar mesmo, né? Mas é fácil dela cair.
E a mesma coisa com relação ao homem. Então, é importante que a gente dê também. Né? E a gente também tem que prestar muita atenção, por quê? Porque nós não podemos também, por causa disso, nos entregarmos cegamente. Nós temos que lutar pelo que a gente quer, pelo que a gente deseja. O outro não adivinha o que nós queremos. E a gente sempre espera que o outro adivinhe. A gente sempre, ele me conhece, ele vai. Não vai, não vai. Ele não é você. Então peça, quer sair? Peça, eu quero sair. Aí eu quero ganhar uma flor, hoje eu estou doido para ganhar uma flor. E o outro, quando escutar, o faça. O faça com carinho, o faça com desejo de ver o outro bem, de ver o outro feliz. No livro Vida e Sexo, Emmanuel coloca que a união permanente de dois seres implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua, na criação e desenvolvimento dos valores para a vida. Importante que essa lição se baseie na responsabilidade recíproca. Quando, gente, nós nos doamos ao outro num relacionamento, aquela relação sexual do primeiro instante, cheio de energia, ela vai acabar também. E aquela troca de energia que se faz, porque um casal, quando se relaciona sexualmente, André Luiz coloca que há uma doação de energias reequilibrantes de um para com o outro. Nós nos alimentamos dessa energia. Então, ela nos reequilibra. Mas ela também pode ser doada de outras formas. Vamos supor, um namorado, as pessoas que estão namorando ainda não têm relação sexual, ou as pessoas mais idosas, que por problema de saúde, por problema mesmo da idade, que não tenham relação sexual, elas continuam permutando essa energia. Porque essa energia se permuta no carinho um para o outro, na atenção de um com o outro. E ela nos reequilibra. Muitas vezes a gente está longe um do outro e fala assim, principalmente o homem, não, eu vou chegar, né, a minha performance vai ser 1000. E chega e não é. Mas se sente satisfeito. Se sente pleno, porque houve a permuta de energia com a companheira. Ele não estava sentindo a falta só da relação, ele estava sentindo a falta reequilibrante da energia da companheira. E isso é importante. Então, durante todo o momento, a gente está permutando, sim. E essas energias são reequilibrantes, elas nos alimentam emocionalmente. Então, muitos procuram a metade da laranja. E eu digo para vocês, metade da laranja não existe. Nós somos feitos seres inteiros. Deus não fez ninguém por metade, não. Ele nos fez inteiros. E hoje nós estamos aqui com um parceiro que amanhã pode ser meu filho. Eu estou hoje com uma parceira, no caso dos homens, que amanhã ela pode vir como uma filha. Pode vir como uma mãe. Então, esse processo de crescimento reencarnatório, ele é feito em grupos. E cada momento, um toma uma experiência que é necessária ao crescimento dele. Quantas vezes marido e mulher não vêm como mãe e filho para poder aprender a se amar? Porque se toleraram apenas durante uma vida inteira, é o que acontece na fala lá do livro Nosso Lar. Quando duas companheiras estão lá conversando, né? E uma fala com a outra, nossa, ó, seu marido está desencarnando. Daqui a pouco ele chega, ai meu Deus, será que eu vou ter que aguentar ele de novo? Tolerei ele 30 anos. Agora ele vai vir, eu vou ter que aguentar ele de novo. Daí ela olha assim, daí o outro vira e fala assim, mas será que você vai reencarnar com ele de novo? Marido e mulher? Nossa, não acredito. Daí o outro fala, possivelmente sim. Porque nós nos unimos para aprender a amar, não foi para aprender a nos tolerarmos. Esse está o erro dos nossos casamentos. Nós estamos nos unindo para aprender a amar e não tolerar. Então, por isso é importante o diálogo, como o Sérgio falou anteriormente. O diálogo é de suma importância, porque a gente precisa se conhecer, né?
E o André Luiz coloca, na Terra os matrimônios podem assumir aspectos variados, objetivando, né, vários fins. Uns estão em processo de provação, outros de expiação, outros de amparo. Cada um vem num processo. E todos eles são importantes, todos eles são úteis. Ah, mas eu não casei. Porque o seu processo é viver sozinho. Por uma série de aprendizados que a vida de solteiro, uma vida inteira de solteiro, proporciona. Então, nós temos que ver em qual situação nós estamos. O que não é mais tolerável são essas ligações fortuitas. Um dia com um dia com o outro. E hoje em dia é muito comum, voltando à questão do casamento e a doutrina espírita. Ah, eu quero casar, é meu sonho. Então, estou noivo, vamos nos casar, vamos nos casar. Daí o casal passa um ano e meio, se preparando para casar. Eles pensam em toda a cerimônia, do sacramento. É o vestido, é a roupa, é a festa. Gasta-se tudo o que tem e o que não tem. Mas esquece do essencial. De, nesse período, conhecer quem está do seu lado. Como é que vai ser a vida dois. Porque a gente pergunta, mas por que esse gasto todo? Por que tudo isso? Uma cerimônia religiosa? Ah, porque Deus une. Eu quero a bênção de Deus. E a questão é o seguinte. Na doutrina espírita tem rituais? Não, tem rituais. Ah, mas eu queria tanto realizar meu sonho de vestir de noiva. Deus nos une pelo amor. Não é alguém vir e dando uma benção ou outra que você vai estar... Foi Deus que nos uniu. Não, Deus já uniu. Deus une com amor. A partir do momento que duas pessoas se amam, elas estão unidas definitivamente. Ah, mas e as separações? A pessoa amou tanto, amou por 20, 30 anos, de repente dissolveu o casamento por alguma questão que não conseguiram resolver. O amor acabou? Não, não acabou não. Apenas se tornou impossível conviver. Porque André Luiz coloca 2 motivos que justificam uma separação. O rompimento de um compromisso, de uma responsabilidade assumida diante da família, diante do outro ser. Porque nós somos responsáveis por tudo que nós cativamos. Mas tem 2 motivos que é mais que justificável uma separação. A violência física e a violência moral. Porque a violência moral, ela dói mais que a violência física. A pessoa vai guardando, ela vai sofrendo, ela vai se acabando e entra em processos depressivos. Então, quando se passa por processo de violência física e de violência moral, é justificável uma separação. Nada justifica 2 pessoas continuarem vivendo infelizes, uma machucando a outra, uma ferindo a outra, e ferindo os filhos, e não conseguindo nem se tolerar, quanto mais se amar. Então, a separação, ela está na lei humana, ela não está na lei de Deus. Ela não está na lei de Deus. A lei de Deus é de amor. E nós chegaremos no final nos amando a todos em condições de igualdade. Né? Então, a separação está fora da lei de Deus. É uma lei humana para regular seres imperfeitos que somos. Seres que não conseguiram superar as dificuldades diante do outro. Que não conseguiram amar o suficiente, respeitar o suficiente, ser menos egoísta. Quando queremos escravizar o outro. Isso tudo vai gerando dores morais. Né? Porque o amor conjugal, né,
ele tem que ser repensado, e bem repensado. Ele é muito importante nessa nossa caminhada. Tem um caso que se conta, né, sobre o rei persa, que você sabe que os persas, né, eles realmente, na época de Ciro, eles enfrentavam muito com os povos, né? E em uma determinada época, eles enfrentaram. Ciro enfrentou um reino. Não existia país, existia reinos. Ele enfrentou um reino. E naquela época, enfrentou, dominou, todos eram levados, e ali na frente do rei, se decidia o que ia fazer, o que vamos fazer. Né? Como proceder diante dos que foram dominados. Então, estava lá o rei, né, com a família dele, se ajoelharam diante de Ciro. E Ciro, naquela esperteza dele, virou para o rei e falou assim: se eu te disser que te dou sua liberdade, o que você me dá em troca? O rei do país invadido olhou para ele e falou assim: eu te dou metade do meu reino. Ciro falou: legal. E se eu disser que liberto também seus filhos, o que você dará? Ele falou: darei a outra metade. Ele: bom. E o que você me daria se eu libertasse sua mulher? Nesse instante ele estremeceu, já tinha dado tudo. Tinha dado o reino, a metade para ele, para a liberdade dele, metade para a liberdade dos filhos. Ele estremeceu, sentiu o coração pulsar, né? Num silêncio estrondoso. Mas, de repente, ele ergue a cabeça e disse: eu daria a minha vida. Daí Ciro, nesse instante, virou e disse: então tá, vocês estão livres, toda a família está livre. E chegando, né, no lugar onde foi destinado para eles morarem, ele perguntou para a esposa: ei, querida, você viu como o rei Ciro, o Ciro, né, o rei da Pérsia, tinha uma postura, tinha um encanto? Ela falou: não, meu amor. Durante o julgamento eu só tinha olhos para aquele que me daria a vida. Para mais ninguém. Então a gente tem que repensar, porque para quem ama, não há limites na doação. Quando dois seres se amam verdadeiramente, dão origem a outras vidas. Eles alimentam, enquanto eles mesmos se alimentam um ao outro na jornada, apesar de todos os dissabores. O amor conjugal, dentre as formas de amor, né, dentre todas as formas de amor, um dos exercícios do amor que requer respeito, paciência e dedicação, solidifica-se através dos anos, através das lutas profundas. E quanto mais intensas essas lutas, mais ele se fortalece. Para os que amam profundamente, não há lutas impossíveis. Não existem batalhas que não possam ser vencidas. Então aproveitem cada um de vocês, os seus parceiros, aprendam com eles. O casamento oficializado é apenas uma justificativa, um conhecimento para a sociedade. Apenas. O casamento importante é o que se faz em quatro paredes. É onde se há dedicação. É onde há entrega sincera entre os dois. A mensagem era essa. Desejo a todos uma boa noite.